Quero cumprimentar todos com a santa do Senhor. Vamos fazer mais um vídeo das lições Betel, classe adultos. O título: Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permanecem fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós falamos da lição de número 1, Jetro, conselhos sábios alivia falhos. A lição de número 2, nós tratamos de Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. A lição de número 3, nós falamos de Caleb, foi a lição de número 3. Caleb, perseverança na fé, uma terra prometida. E agora nós vamos estudar a lição de número 4, que está para dia 26 de outubro de 2025. O título: Raabe, uma escolha de fé que mudou os destinos. Então, a introdução, nós vamos ver que nós precisamos entender que o Evangelho pode mudar a vida de pessoas. Deus alcançou, mas para a gente é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mas Deus alcançou uma mulher aqui que nós vamos ver, uma prostituta, pagã, na terra de Canaã. Não há limites para Deus, para o poder de Deus. Deus sempre vai nos surpreender. Nós vamos ver Deus alcançando uma mulher pagã, e Deus ele é poderoso, para nos surpreender. Nós vamos ver que o Josué, aqui no capítulo de número 1, nós vamos estar lendo aqui o nosso texto áureo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 31. Esse foi o nosso texto áureo. A verdade aplicada, a fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Nós temos os objetivos da lição. O primeiro é identificar a origem de Raabe. O segundo é reconhecer que Raabe temeu a Deus de Israel. E o terceiro ponto, ressaltar a mudança de vida de Raabe. Nós temos o esboço aqui da lição. Introdução à origem de Raabe. 2. A Raabe ouviu e creu. 3. Raabe, de pecadora, a salva. E a conclusão. Aqui nós temos a nossa introdução. Nós temos o primeiro ponto, que vai falar a origem de Raabe. Nós vamos abordar 3 subpontos. 1.1, a cidade de Jericó. 1.2, os espias cumprem sua promessa. E 1.3, a fé, obediência e confiança. Vamos ler aqui a nossa introdução da nossa revista. Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e por fé agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. Josué 2:1. Então nós vamos perceber que Raabe, uma mulher, era de Jericó. Ela não fazia parte do povo de Israel. Segundo alguns estudiosos, Raabe era cananita. Ela era descendente, ela era de outro povo, ela era pagã, cananita. Apesar disso, ela temeu ao Senhor e por fé agiu com coragem, obediência, ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. Nosso primeiro ponto vai falar a origem de Raabe. A Bíblia não revela muito sobre Raabe, apenas que residia em Jericó, que era uma prostituta. Josué 2:1. Possivelmente sua casa era uma hospedaria e ficava sob os muros da cidade. Portanto,
um lugar propício para os forasteiros entrarem e obter informações sem levantar suspeitas. É bem possível que os espias enviados por Josué tenham se obrigado ali para a facilidade e pela visão privilegiada da cidade. Nós temos aqui nosso texto de referência, Josué 2, do 1 ao 11. Vou estar lendo aqui para a igreja. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, eles entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do ninho, que pusera em ordem sobre o seu telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a ele sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou águas do mar vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e o que fizesse os 2 reis, Amorreu, Seom e de Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o seu coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Interessante que a gente vamos ver aqui que Josué ele pede para os espias, eles vão espiar a terra. Josué envia 2 para espiar a terra, e aí nós vamos ver que Jericó era uma terra fortificada, né? Josué queria que aqueles homens entrassem na cidade e descobrissem o ponto fraco. Nós vamos ver que Jericó era o primeiro desafio de Josué como general. Então Josué envia os seus 2 espias para que eles olhassem, para que eles tivessem alguma resposta, né? Um ponto fraco da cidade. E o primeiro desafio de Josué era conquistar, era possuir. Como general, era entrar na terra prometida. Nós vamos falar um pouquinho da origem de Raabe. Nós vamos ver vamos ler o capítulo número 2 de Josué. Josué capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E eles foram, pois entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram-se ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui alguns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que veio o rei de Jericó, a Raabe dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti. Entraram na tua casa porque vieram espiar a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu e disse: É verdade, que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde é. E aconteceu que, havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. E ela vai dizer: Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós o alcançareis. Então nós vamos perceber aqui a fé dessa mulher. É uma fé diferenciada, né? A fé de Raabe. Nós vamos aqui avançar 1.1. A cidade de Jericó. Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, que cresceu às margens do rio, cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras. Está em Deuteronômio 34.3. O ataque ao bom samaritano se passou numa estrada estreita, que é de Jerusalém a Jericó. Está em Lucas 10, 30 e 37. Era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Embora pequena em tamanho, era bem fortificada, protegida por muros
largos, né? Então nós vamos ver que essa cidade de Jericó era uma das cidades mais fortificadas. Ela tinha um muro muito longo e largo, a ponto de passar cavalos em cima, né? Ao ponto de casas ser construídas em cima. Então nós vamos ver que a casa de Raabe estava construída em cima desse muro. E a única forma de vencer essa cidade era cercá-la diante algum tempo até que todos os povos morressem de fome. Então, uma das formas era fazer isso, cercar a cidade e, cercando a cidade, os povos iam ter sede, fome e eles iam acabar morrendo. Então, uma das formas de vencer era fazer isso, né? Era cercar a cidade. Então, nós vamos ver que Jericó é uma cidade fortificada, né? Praticamente impossível entrar. Mas nós vamos ver que nós temos um Deus do impossível. Né? Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, construída na espaçosa planície, aonde o Vale do Jordão se alarga entre os montes de Moabe e os precipícios ocidentais. Ficava situada na rota que o povo de Israel vinha seguindo depois da travessia do Rio Jordão, sob ordens de Josué, em preparação à conquista da terra prometida. Josué 3,16. Ficava a cerca de 30 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Jericó era uma parada obrigatória para as tribos nômades. Antes de uma invasão israelita nos dias de Josué, no começo da Idade do Bronze, invasores peregrinos destruíram aquele lugar. Isso sucedeu cerca de 2.300 anos. Aqui mais uma referência, né, de Jericó. Agora nós vamos falar aqui do 1.2. Os espias cumprem sua promessa. Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo. Ela, além de abrigá-los, não os denunciaria. Esse foi o acordo que Raabe fez com os espias. Em troca, a vida dela e toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Josué 2:12 ao 13. Raabe pediu um sinal de que os espias cumpriram o acordo. Josué 2:14. Eles mandaram que ela prendesse um cordão, olha que interessante, de fio de escarlate, na janela por onde eles desceram. Ela e sua família deveriam ficar juntos, para não correr riscos. E assim foi feito. Josué 2:17 19. Atendendo ao comando de Josué, eles resgataram Raabe e toda a sua família. Todos os pertencentes dele os puseram fora do arraial de Israel. Josué 6:22 e 23. Nós vamos perceber que a casa de Raabe era como uma hospedaria, né? Hospedava ali, era como se fosse um bordel. E nós vamos perceber que ela era prostituta, praticamente ela tinha família. Interessante isso, né? Que ela pediu para proteger toda a sua família, toda a sua casa. E o que me parece é que ali era um bordel, e ali vinham muitos viajantes, né? Para ficar no lugar, ficar no local. E esses dois espias, eles chegam ali, e eles vão colher informações, né, a respeito da cidade. E nós vamos perceber que Raabe, ela era prostituta, e o que dá a entender é que ela sustentava toda a sua família nessa profissão. Vai dar a perceber que ela não tinha outra saída, né? Então, é difícil a gente entender, mas o que me parece é que ela sustentava toda a sua família. E Deus, ele teve misericórdia de Raabe, né? Nós vamos aqui no ponto 1 e 2. E Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo. Né? Eles fizeram um acordo. E aí, olha o acordo. Raabe, ela cuida da sua família. Perceba, se Raabe ficasse calada e não denunciasse os espias, então os espias dariam informação a Josué. E no dia da conquista, Raabe seria poupada. Como ela descobriu a casa de Raabe? Como eles iam descobrir a casa de Raabe? O acordo foi que ela pendurasse uma fita vermelha
e um fio de escarlate na janela. Interessante que esse símbolo, o fio vermelho de escarlate, ele evoca a nossa mente messiânica. É um símbolo do sangue de Jesus, né? Derramado dos nossos pecados, para nós sermos salvos. Então, aquele fio vermelho, ele simboliza o sangue de Jesus. Né? A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, eles fizeram um acordo com ela. Né? O acordo foi esse. Para elas abrigar eles ali, em troca dele, de toda a sua família, ela seria poupada. Então, nós vamos ver que Raabe creu no Senhor. Raabe, ela ouviu ao Senhor. Uma mulher sábia, uma mulher obediente, uma mulher que tinha uma visão espiritual. Agora nós vamos avançar aqui para 1.3. 1.3 da nossa lição. 1.3, a gente vai tratar aqui, ó, fé, obediência e confiança. A fé cristã se evidencia na obediência. A palavra, uma vez que o Senhor se agrada, mais do que obedecer, é melhor do que sacrificar. Está em 1 Samuel 15, 22. Raabe reconheceu que os espias seguiam o Deus verdadeiro, soberano, sobre os céus e a terra. Josué 2, 10 e 11. Possivelmente ela sentiu medo diante da destruição que estava vindo sobre Jericó, mas preferiu manter a fé ao escolher a melhor parte que não lhe foi tirada. Lucas 10, 42. Raabe escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Lembra de Maria? Maria escolheu ficar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro de Ruth. A Ruth, ela deitou nos pés de Boaz. Boaz ali representa Jesus Cristo, o justo, né? Então a fé e a obediência dessa mulher evidenciam na obediência. Palavra uma vez que o Senhor agrada mais do que obedecer, é melhor do que sacrificar. E ela vai ouvir. Como que ela vai ouvir? Porque aqueles viajantes, eles iam no bordel. Esses viajantes iriam atrás de outras coisas, mas os espias não, os espias foram atrás de saber como que eles iam entrar naquela cidade. Então ela ouvia. Ela ouvia os viajantes, o que Deus havia feito. Abrir o mar vermelho, humilhado o faraó. Então Deus tinha feito isso, prodígios. E ela ouviu. Olha que interessante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela ali no bordel, ela ouvia um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus soberano. Ela ouviu daqueles viajantes. E ela ouviu e ela creu. Muito interessante isso. Hein? E aí nós vamos ver aqui o nosso ponto 2. Raabe ouviu e creu. É o que eu estou te falando. Né? Ela ouviu e creu no Senhor. Porque ouvir também fala não só de... Fala de ouvir também da ideia de obedecer. Ao ouvir as maravilhas de Deus, dos israelitas, Raabe creu. Josué 2, 8 e 10. Ela reconheceu o poder e a autoridade do Senhor, o que mostrou na prática ao esconder os espias enviados por Josué e ajudá-los a escapar. Raabe, uma mulher pecadora, arriscou-se por confiar que Deus de Israel era capaz de salvar não apenas sua vida, mas também da sua família. Vamos ler Josué 2, do 8 ao 10. E antes que eles dormissem, ela subiu a ele sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Como que ela sabia que o Senhor tinha dado essa terra? Lembra que eu falei atrás? Que ela tinha um bordel e os viajantes iam lá. E eles falavam muito, eles conversavam e eles testemunharam o que Deus tinha feito através da vida de Moisés. E ela ouviu. E ela ouviu e creu no Senhor. Eu lembro de Tomé, né? Tem muito crente Tomé. Só crê se me tocar. Tomé, toca aqui. Aí o Senhor vai falar, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram.
Então nós não temos que ser como Tomé. Ele disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de ti. Ela estava dando todas as instruções, eles estão com medo. Olha que interessante. Porque temos ouvido que o Senhor, esse Senhor aqui é o Deus da aliança, aleluia, secou as águas do mar vermelho. Olha, ela ouviu diante de vós, quando saísse do Egito, e o que fizesse com os 2 reis amorreus. Ela ouviu o que Deus tinha feito e ela creu no Senhor. Nós lemos do 8 ao 10. Então, ela ouviu e creu no Senhor. Muito interessante, né? Raabe ouviu e creu. Pela fé, ela disse, quando vocês entrarem, olha o que ela disse pela fé, quando vocês entrarem aqui, eu quero que vocês me protejam e a minha família. Olha a fé dessa mulher, ela já cria que o Senhor já tinha dado a terra para eles. E ela já cria que eles iam entrar na terra. Ela tinha mais fé do que muita gente. Olha, uma mulher cananita, uma mulher pagã, prostituta, não era descendente de Israel, mas ela tinha mais fé do que muita gente que morreu durante 40 anos. Perceba que o povo morreu por causa da incredulidade. A incredulidade pode nos matar. A incredulidade é seríssima. Vamos lá para o 2.1. Raabe confiou em Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, como relatou os espias, que se surpreenderam com a fé e o temor daquela mulher. Lembra que Jesus viu a fé daquele centurião? Senhor, não precisa ir na minha casa, não. Basta uma só palavra. Jesus disse, eu nunca vi uma fé tão grande assim, nem em Israel. Glória a Deus. A confiança de Raabe estava no Deus, que tirou o povo do Egito, secou as águas do Mar Vermelho e derrotou os 2 reis amorreus, Josué 2:10. Raabe colocou a sua fé em ação. Ela sabia o que Deus tinha feito ao seu povo. Lembra que eu falei que ela sabia, ela ouviu. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que? A palavra de Deus. Mas para que nós possamos ouvir, precisamos ir pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer, pois eu não me vergonho do Evangelho. Agora nós vamos aqui ao 2.2. Raabe colocou a sua fé em ação. Diante da possível destruição de Jericó, os habitantes da cidade estavam apavorados, desesperados. Josué 2:9. Mas a fé de Raabe venceu a tendência de ser paralisada pelo medo e levou a agir sabendo que Deus havia dado aquela terra aos israelitas. Ela escolheu ajudar os espias em sua missão, ao abrigá-los e escondê-los. Ela tomou uma decisão. Lembra que Josué disse? Vocês querem adorar os outros deuses? Vocês podem adorar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma mulher de decisão. É uma mulher decidida. Ela escolheu ao Senhor. Glória a Deus. A nossa vida é feita de escolha. Jesus disse, entrai pela porta estreita. Há 2 portas e uma escolha. O que você vai escolher, irmão? O que você vai escolher, irmão? A escolha é nossa. Glórias a Deus. De alguma maneira, nós vamos ver aqui, o Espírito Santo trabalhou no coração de Raabe, encontrando lugar para o temor de Deus. Dessa forma, ela foi uma mulher gentil, temeu a Deus e foi salva. Ela creu na destruição iminente da sua cidade e buscou o caminho da sua própria salvação. Nós vamos ver a graça do Senhor.
A fé que salva, a fé salvífica. Paulo vai dizer lá em Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é um mecanismo, porque isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de nós. É dom de Deus, é dádiva, é presente. Deus é quem salva. Só pela graça, por meio da fé. A fé é o canal. Através da fé cremos em tudo, que diz a respeito dos seus feitos, a sua palavra. Os habitantes de Jericó já estavam com seus corações quebrantados e sabiam brevemente que estariam sob a maldição do Senhor. Com isso, aquela mulher gerou em seu coração a própria fé que procurava salvar a si própria e a sua família. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia não diz, mas nós podemos aqui pensar, né? Talvez na própria família era desprezada, mas ela pensou na sua família. Você tem pensado na sua família? Você tem orado pela sua família? A Bíblia diz que Jó, mesmo os filhos dele já estão grandes, Jó orava por cada um. Nós temos que ser sacerdotes da nossa casa, orar pela nossa família, orar pela salvação dos nossos filhos. Não desista. Permaneça em pé, meu irmão. Dobre o seu joelho, coloca a boca no pó, que nós possamos perseverar em oração, para Deus salvar nossa família, para Deus salvar nossa casa, nossos parentes, nossa descendência. Então essa mulher estava preocupada com a sua família. Raabe começou a crer nesse Deus. Quando ela protege os espias, ela tinha fé. Já brotou a fé no coração daquela mulher. Uma fé diferenciada. Por isso que ela os protege. Olha que interessante. Já tinha brotado a fé no coração. Quando ela ouviu a palavra. Quando ela ouviu os viajantes falando que Deus já tinha feito. Se você pegar lá atrás, nós vamos ver que Jetro, ele se alegrou quando ele ouviu os feitos que Deus fez na vida de Moisés. Muitos, eles não creram, incrédulos. Mas Jetro, ele ouviu e se alegrou no Senhor. 2.3 Raabe, fé e obra. O apóstolo Tiago, ao falar sobre a fé e as obras, ressaltou que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez partir por outro caminho. Tiago 2,14 e 26. O escritor aos Hebreus definiu a fé como a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Raabe, portanto, uniu a fé e a obra, tomando-se parte da linhagem de Jesus Cristo. Em Mateus 1:5. Nós vamos ler ali Hebreus, abre a sua Bíblia por gentileza, Hebreus capítulo de número 11, essa referência é muito importante que a gente está passando aqui para a igreja. Hebreus 11, nós vamos ler 30 ao 31. Hebreus capítulo de número 11, vamos ler do 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Olha, ela não pereceu. Acolhendo em paz os espias. Ela foi uma heroína da fé. Ele vai exaltar aqui que Raabe aparece como uma heroína da fé. E interessante que Tiago também vai usar essa expressão. Tiago usa o exemplo de Raabe para justificar a verdadeira fé. A fé que produz obras. A fé sem obras, ela é morta. Aí você me pergunta, irmão Ailton, quais são as obras de Raabe? Porque a fé sem obras, ela é morta. E Tiago diz que ela foi justificada pela verdadeira fé. Quais são as obras de Raabe? A obra de Raabe, que ela se arriscou, ela arriscou a sua vida. Ela deixou aquela profissão. Ela creu no Senhor, ela deixou seus dedos. Ela, praticamente, nós vamos ver na frente, que ela praticamente ela entrou no povo de Israel pela sua fé.
pela sua dedicação, ela abriu mão. Isso é uma verdadeira conversão. Ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão, arriscou a sua própria vida. Isso é obras. Isso é obra. E aqui a gente vamos prosseguir. A postura de fé em Deus passa por cima de perigos iminentes. O fato de dar hospedagem e proteger os espias foi uma demonstração de fé de Raabe, o Deus de Israel. Ela acreditou piamente que Deus destruiria Jericó e todos os seus habitantes. Ela creu ao ouvir falar sobre o Deus que fez na travessia do Mar Vermelho e no percurso pelo deserto. Então ela creu, escolheu ficar do lado de Israel contra o povo de Jericó, evitando que os espias fossem descobertos, arriscando a sua própria vida, sua fé e garantia tudo que daria certo. Interessante isso, né? Nós já estamos concluindo, nós vamos para subponto de número 3. Ponto 3. Raabe, de pecadora a salva. A atitude de Raabe deve impactar a nossa jornada de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família, de uma fé ativa que se manifestou em ações. Aquela mulher desprezada, perceba, ela deveria ser desprezada pela sociedade. Se hoje essa profissão pode se chamar profissão de prostituta, já é, né? As pessoas olham com um olhar meio, né, de crítica, né, um olhar meio de preconceito. Imagina naquela época, né? Nos dá um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer salvação, independente que seja. Então isso aqui é uma lição para a gente. Por mais que a sociedade rejeite, mas Deus ele tem sempre um propósito na vida. Você vê que Deus ele tinha um propósito na vida de Raabe. Deus a escolheu, era uma escolhida do Senhor. Você, meu irmão, você também é uma escolhida. Você, meu irmão, você também é uma escolhida do Senhor. Desde o ventre, Deus te escolheu. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui, se Raabe ficasse calada, ela não denunciasse os espias, então ela não daria informação a Josué no dia da conquista. Aí Raabe ela seria poupada. Interessante isso, né? Muito interessante. 3.1. Raabe cuidou da sua família. Raabe mostrou um cuidado especial a incluir sua família no pedido aos espias. Quando ela fez o acordo com os mensageiros de Josué, pediu a proteção para si mesmo e também para seus familiares. Esse gesto mostrou sua preocupação com todos aqueles que amavam, confirmando a sua fé. 1 Timóteo 5.8. Raabe faz escolhas seguras, sabe, com fé, no qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida, esquecendo que haverá consequência. Toda escolha tem uma consequência. A escolha é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com o resultado. Nós temos condições de mudar a história da nossa casa e da nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras, no anseio da nossa família. Agora nós já estamos, né, na conclusão da nossa lição de hoje. Nós vamos para o ponto de número 2, 3.2. O futuro de Raabe. A fé de Raabe transformou o futuro de sua descendência, pois tiveram vida cheia de propósito após demonstrar sua fé em Jericó. Ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão, um israelita com que teve Boaz. Assim, Raabe experimentou um novo tempo em sua vida, inclusive sendo parte da linhagem do qual Jesus nasceu. Mateus 1.5. Então nós vamos, algumas lições, né, soltam desse texto aqui para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, né? Muitas lições nós podemos aprender, né? Nós vamos ver que ela desejou fazer parte do povo de Deus. Ela arriscou a sua vida pelo povo de Deus. Ela renunciou à sua vida em Canaã.
ela renunciou aos seus deuses, a sua profissão. Isso é conversão. Nós vamos ver que Raabe é mencionada 2 vezes no Novo Testamento, foi o que nós lemos em Hebreus, capítulo 11, e Tiago 2,25. Ela foi salva com toda a sua família. A cidade foi totalmente destruída, mas Deus a salvou. Daí nós vamos ver que ela é uma das ancestrais de Jesus. Nós vamos ver que ela se casou, ela é tretavó do rei Davi. Está em Mateus, capítulo 1, versículo de número 5. Olha quantas lições nós aprendemos nessa lição aqui. Que maravilha, né? A salvação, no entanto, é justamente para aqueles que nada têm e nada são. Lucas 19:10, Romanos 5:20. O temor do Senhor a Deus fez Raabe discernir os tempos e ver as coisas com realismo. Sendo assim, ela também creu que o Deus dos espias poderia libertá-la da sua vida pregressa e não apenas livrá-la da morte física. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para nos dar vida eterna, salvação, perdão de pecados, reconciliação. 3.3. Deus perdoou Raabe. Raabe mudou radicalmente de estilo de vida, né? Ela mudou radicalmente. Aos olhos humanos, não havia esperança de um futuro diferente e melhor para ela. Porém, Deus viu um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus, ele procura, né, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. E aonde Deus habita no coração contrito e quebrantado, que não desprezou. Está em Salmo 51:17. O Senhor apagou as transgressões de Raabe, esqueceu dos seus pecados. Ele vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente nossos, mas do mundo todo. Aleluia. Ele apaga os nossos pecados. Isaías 43:25. Mais uma lição aqui. A graça de Deus na salvação. Pecadores, Deus tem misericórdia. A graça de Deus alcança a todos. Às vezes aquela pessoa que a gente olha assim, isso daí, lembra de Saulo? Senhor, lembra aqui? Senhor, mas esse daí, ele mata crente, Senhor. Né? Eu estou aqui conjecturando, esse daí não presta. Senhor, ele mata crente, ele está destruindo a igreja. Aí o Senhor, eu estou aqui conjecturando, não presta para você, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Deus tira aquele que a sociedade despreza. Não é assim que Deus faz comigo, com você? Deus nos escolheu. Né? O maior milagre é Deus ter nos escolhido. Né? Esse é o maior milagre, Deus ter nos escolhido. Raabe, cananita, era idólatra, pagã, adorava outros deuses, era prostituta. Mas ela foi a única que o Senhor salvou ali em Jericó, que chegou ao conhecimento da verdade de Deus. Foi a única. A soberania de Deus. Outra lição, a providência de Deus. Mas para ser salvo precisamos crer. Mas crer no que? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa lição nós aprendemos muito com Raabe, né? Uma mulher que se arriscou para salvar o povo de Deus, e ela foi incluída na genealogia de Jesus. Desprezada. Conclusão. Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó. Sua fé e seu temor a Deus levaram a agir de tal modo que foi grandemente recompensada ao ter sua vida e sua família preservadas. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel. Ao se casar com Salomão, Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Para mim, impossível. Para você é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso nos faz a entender que Deus não tem limite, né?
Deus ele nos surpreende. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê um like, dê um joinha, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nos ajude. Se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém.